Bom dia, bom dia. Como é que vocês estão, gente? Também. Bem? Coisa boa. Pega o material aí, gente, de vocês, por favor. Eu tô com uma ideia aqui, de acordo com o que a gente conversou na aula passada, eu acho que vai ser muito boa. Módulo A44, abre ele aí, por favor. Módulo A44, deixa eu ver, alguém mandou aqui um bate-papo. Bom dia, Luan. Módulo A44 é a página... O começo do módulo A44, na verdade, é na página 156. Pega o material aí, por favor. Já faz um favor para mim, já ativem a câmera para tirar um print, para a gente não ter que interromper a aula. Acho que já está todo mundo aqui, né? 3, 6, 9, 11. Só para a gente tirar o print, porque aí a gente trocar uma ideia. Então, vocês ativam aí. Eu vou... Falta só a Ana Clara, Ana Beatriz e o Gabriel. Ana Beatriz, Ana Clara, Gabriel. Ana Clara entrou. Ana Beatriz? Gabriel tá aí. Rapidinho, só para a gente registrar. Ana Letícia, não está aparecendo na câmera. Tá, peraí. É qual livro? É o 10 ou... É o A46 é o 9, né? Ah, Eu nunca sei, porque para mim aqui não é tudo um só, né? Mas acredito que... É isso mesmo. Na verdade, página 156 é o A44. A44, tá? Pronto? Apareceu aí. Então, vou tirar o print aqui, ó, só para falar que eu não avisei, né? Cadê o... Beleza, gente, já foi. Obrigado, viu? Deixa eu mandar aqui. Cadê o... Tá faltando quem? Tá faltando... O Gabriel tá de máscara aí.
Quem fica faltando, gente? Faltando o Pedro, quem mais? Faltando. Só o Pedro, né? Ó. Uhum. Então tá. Gente, é o seguinte. Tive uma ideia, né? De acordo com o que a gente conversou e tudo mais. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz alguns recortes do material de vocês. Eu joguei no PowerPoint. E aí eu vou complementar eles, esse material, para vocês, para até facilitar o resumo de vocês. Eu vou criar alguns... Você vai mandar para gente? Vou mandar para vocês. Na verdade, eu vou colocar no Google Sala de Aula, tá? Uhum. E eu vou montar todos, de todas as aulas, né, inclusive das que a gente já teve, para a gente depois ter esse conteúdo lá de uma forma mais acessível, porque é sempre uma dificuldade, querendo ou não, a questão do material, né? Então, eu vou mandar lá. Vou apresentar para vocês, a gente vai dar uma olhada sobre eles, vamos resolver os exemplos, e depois vocês me falam como que foi a ideia, tá? Pedro entrou aí agora. Bom dia, Pedro. Então, gente, ó, vou compartilhar a tela com vocês. E aí, professor? Me avisa quando aparecer aí para vocês, por favor. O Roberto, Oi, Pedro. pode tirar a print de novo, hein? Pode tirar a print de novo? Minha internet estava zoada, quero nem saber. Uai, você tem que negociar aí com os coleguinhas aí para eles ativarem a câmera, porque é só falar que já foi o print que todo mundo desativa a câmera de novo, né? Isso tem uma mania de deixar o professor no vácuo, né? Vamos tirar outro print? Não, tendo presença, para mim tá tranquilo, professor. Vamos tirar outro print para o Pedro aparecer, para não ficar com pauta lá com a Carol? Vocês podem ativar de novo, por favor? O slide já apareceu aí para vocês? Sim, tá aqui. Apareceu? Tudo certo? Uhum. Deixa eu ver aqui o que o Willy queria, o quê? Queria estar o quê? Dormindo. Ah, tá. É porque aqui corta, só fica assim, o S e 3 pontinhos. Então tá, gente, ó. Vou tirar outro print, tá? Beleza. Deixa eu ver aqui. Agora sim. Gente, o módulo A44, ele não é de tudo novidade. Inclusive, vocês vão perceber que a gente já viu algumas coisas sobre ele. Então, eu tenho esperança de que, por mais que pareça complexo, ele vai ser razoavelmente simples, pelo fato de não ser tudo novidade, tá? Ele tem aí, então, 2 pontos centrais, né? Que ele traz, e aí vem as consequências dele depois. Né? A distância do ponto à reta e o ângulo agudo entre as retas. Como que a gente vai encontrar essas duas informações? Peguei algumas ideias que vocês me deram na semana passada, inclusive o Pedro também tinha dado algumas sugestões. Depois, Pedro, no finalzinho da aula, a gente troca uma ideia sobre o seu projeto. E aí eu vou trazer, quando você me mandou mensagem ontem, na verdade, quando eu vi a sua mensagem, eu já estava me organizando para começar a aula, e aí não dava para a gente conversar muito tempo, preferi deixar para hoje. Eu tinha falado com a Carol para a gente fazer um vídeo, aí uma ligação de vídeo, daí ela tinha concordado em fazer, aí bateu na hora, ela disse que apareceu um imprevisto lá na casa dela, ela não conseguiu. Mas depois ela entra, eu acho. É que eu queria um negócio, eu queria te mostrar. Não, beleza, não, vamos organizar assim. Interessante. Antes de ontem foi corrido, mas principalmente amanhã, hoje à tarde também tô num projetinho aí, mas se não der certo a gente reunir hoje, amanhã com certeza a gente consegue. Gente, a distância de um ponto à reta, ela define então, né, a partir das equações gerais, a equação de uma reta, e ele caracteriza o ponto. Como que a gente vai estudar? Quem tiver como material, pega o material para acompanhar, porque é exatamente a mesma coisa. Assim. O que eu vou fazer com esse material aqui, né, de diferente? Eu vou repetir figuras, eu vou colocar algumas informações a mais de vez em quando, né? Eu vou fazer uns resumões do conteúdo daquele capítulo,
Eu organizei cada informação em um slide para vocês focarem no assunto, não ficar um pouco perdido do que ele está falando. Então, vamos fazer um teste com os slides e aí, conforme a gente for evoluindo, vocês vão me dando algumas ideias, tá? Então, ele define a reta como ax mais by mais c igual a zero, a equação geral da reta, e ele define o ponto como x0 e y0. E aí ele já vem e já fala, já representa essa reta no gráfico, x, y, coloca uma reta aí na diagonal atravessada, né, da esquerda para a direita, coloca um pontinho ali um pouco abaixo à direita, e ele quer essa distância aí, que é esse dp, né, esse dpr, que é a distância do ponto à reta. Então, ele quer... Por que ele pegou ali naquela diagonal, né? Porque essa é a menor distância entre o ponto e a reta. Então, sempre a menor distância, tá? Se vocês quiserem ir anotando algumas ideias, a distância entre o ponto e a reta são infinitas, infinitas possibilidades. Mas o que você calcula é a menor possibilidade. Não faz sentido a gente calcular distâncias maiores. A gente sempre recorre às menores distâncias, tá? A equação dela é essa aqui. Então, de uma forma bem direta, ele já traz para a gente qual é a equação, que é o módulo de ax0 mais by0 mais c, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O que ele faz depois? Depois ele vem e mostra como que ele chegou nessa equação, né? Nessa fórmula. Ele vai desenhar um triângulo, né? Olha só, acompanha comigo para vocês entenderem a lógica do negócio. Eu desenho, então, a partir do ponto e da reta, eu traço esse triângulo aí que está achurado, né? Que a gente fala. Tem essa achura, esse destaque. Ele pintou a área definida entre o ponto e a reta, né? Pegou ali a distância, pegou aqui a altura e criou aí essa hipotenusa aqui, essa distância aqui, né? Em linha reta. E desenhou essa área. Esses pontos que surgem, então, Q, P e P, são pontos que ele deixou em função das letras x0, y0. Qual que é a lógica que eu quero que vocês identifiquem, tá? Como a gente está falando aí de distância e a gente está falando de ponto e de reta, alguns pontos centrais vocês precisam destacar, inclusive no resumo de vocês. Por exemplo, aquele ax mais by mais c igual a zero, que aparece do lado esquerdo aqui, ó, estou mostrando aí no mouse para vocês. Ele é a equação da reta. Essa equação aqui é a equação principal desse capítulo. Vocês têm que entender o que significa cada uma delas. Em alguns exercícios, exemplos e algumas teorias, o y aparece isolado. E aí, eu lembro, enquanto a gente estava ainda nas aulas presenciais, a gente definiu a diferença entre o A, B e C maiúsculos com o A, B e C minúsculos, de uma equação geral. Por favor, não confunda isso, né? Na reta, quando a gente fala em equação geral, a gente tem aí tudo maiúsculo. Desse jeito aí, é tudo maiúsculo. Então, esse A, B e C que aparecem aí, gente, não são os A, B e C do Bhaskara, tá? São diferentes. Lá do Bhaskara, o A é o que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha o x. Aqui é outra coisa, tá? Então, muito cuidado para não confundir isso. Inclusive, ele coloca de uma forma diferente. Aqui aparece maiúsculo e lá aparece minúsculo. Então, indo meio que sendo bem objetivo, o que ele faz aqui, tá? Ele traça a reta e aí, para encontrar essa área, ele precisa de 3 pontos. Um triângulo ele é definido por 3 pontos. Quais são? Ponto T, ponto Q e ponto P. O ponto P a gente já tinha. O ponto P a gente já tinha. E o ponto Q é um ponto qualquer. Qual que é a particularidade desse ponto Q? Ele tem o mesmo x que o ponto P, concorda comigo? Olha lá na abscissa, olha o x0. O P e o Q, eles não têm o mesmo valor em x? Faz sentido, gente? Ai. Então tá. Se ele tem o mesmo valor em x, eu conheço esse x a partir do momento em que eu já defini que o ponto P era x0. O que acontece no y do ponto Q? O y do ponto Q, ele tem uma certa semelhança com o y do ponto P somado à distância entre eles. Ou seja, para eu chegar lá no Q, eu preciso começar no ponto P e somar essa altura aí. Como que eu encontro essa altura? Essa altura é definida
Aí no livro ele até falou que a altura que é essa. A altura que ele cresce, a altura daquele ponto Q, está marcada lá no eixo Y. Olha lá, ó, menos A, x0 menos C, sobre B. E aí ele coloca lá na segunda coordenada essa informação. Como que ele chegou nessa informação aí de menos A, x0 menos C sobre B? Ele isolou o Y. Se esse ponto Q, a reta passe por ele, ó, se eu isolo o Y dessa equação da reta, eu encontro essa formulazinha aí. O AX e o C passam para lá, isolo o Y e encontro essa equação. Durante um exercício, a gente vai fazer isso. Então, eu só quero que vocês situem. Por quê? Porque no resumo de vocês, o conteúdo de distância entre ponto e reta tem que aparecer essa figura aí, tá, gente? Então, eu quero que vocês anotem a ideia de copiar essa figura, certo? Estou explicando para vocês o que é cada coisa, onde que aparecem os ângulos tetas, né? São todos iguais, ó, teta, teta e teta, ele aparece 3 vezes. Vocês precisam fazer essa figura aí para o resumão, beleza? Tranquilo, gente? Vai conversando comigo, mesmo que seja pelo chat, tá? Aí depois ele vem e define aí, ele prova, né? O ponto Q tem abscissa em x0, que a gente já tinha falado, né? Tem abscissas iguais. Então ele isolou o Y, que foi o que eu falei, ou seja, passou tudo para o lado de lá e o B desceu dividindo, ele isolou o Y. Aqui ele escreveu o que eu acabei de falar para vocês. Então, ele olha para o ponto X, identifica que é o mesmo, ele olha para o Y, isola ele. Então, aqui está por escrito o que eu falei para vocês. Então, importante vocês reforçarem isso aqui. Quem está fazendo um resumo pelo livro, né, destaca essas equações, todas elas, que depois vai ficar mais fácil de vocês entenderem o exercício. Eu tinha colocado só a equação, mas eu não fiz a figura. Não tinha feito a figura? Tá. Faz essa figura específica aqui, faz ela, vai ser importante, tá? Mas que eu já enviei. Já enviou? Uhum. Tem problema não, é só enviar de novo. Tá. Andressa, precisa enviar de novo não, tá? Mas, se possível, acrescenta aí no seu material, em um cantinho, tá? Se possível. Tá? Você acha que cabe? Tem um espaço lá? Você acha que dá? Consegue? Não, mas eu posso fazer depois, tipo, em outra parte do caderno. Entendi. Não faz aí que a gente vai... A gente usa essa informação aí em vários capítulos, sabe? Aqui ele meio que trouxe tudo junto e aí fica melhor para a gente lá na frente. Então ele chega aí, ele isola, substitui e aí como que essa equação aqui virou essa de baixo, que é quase que uma equação geral? Quando ele tirou o mínimo múltiplo comum entre a primeira fração e o número y. O mínimo múltiplo comum é b. Aí ficou b dos dois lados, só que b dividido por 1 do y0 é b. Quando ele multiplicou pelo y0, o y0 então foi acompanhado do b. E ficou tudo isso dividido pelo b, né? Ele só tirou o mínimo múltiplo comum aí dessa penúltima equação com essa última aqui. Aí ele trouxe alguns conceitos, como o coeficiente angular é m era o coeficiente angular. Esses detalhes do que é o m, o que é o r, a gente já tinha visto. Inclusive naquela salinha, né, no final do corredor à direita lá, enquanto a gente ainda estava nas aulas presenciais, na escola, né? Então, ele define a tangente, a gente já tinha visto isso, e disso conclui que o cosseno é o módulo de b sobre a ao quadrado mais b ao quadrado. O que é essa ideia, gente, de módulo, tá? Vocês já viram módulo em física? Deixa eu entender como é que vocês estão em relação ao módulo. Vocês sabem o que é o módulo de um número? Módulo? Mol? É o mol, né? Não, o módulo mesmo aqui, ó, tá, Professor, Quando ele só sai daí positivo. ele só sai daí positivo, ele só pode sair do módulo positivo. Ele só sai positivo. Em outras palavras, quando a gente define um vetor, o vetor, que é, por exemplo, uma distância em linha reta daqui a Firminópolis, vamos falar que seria 5 km, 6 km, em linha reta, de um ponto de São Luís até um ponto de Firminópolis, do trevo ao trevo. O módulo ele é definido por 3 grandezas. Direção, sentido. Desculpa, um vetor é definido por 3 grandezas: módulo, direção e sentido.
Módulo seria o comprimento desse vetor. Então, se eu vou aqui e pego o comprimento desse vetor, não importa se ele está saindo de um lado e indo para o outro, ou saindo daquele outro lado e vindo para esse. Módulo é o comprimento desse vetor. Comprimento não tem a opção de ser negativa, não existe um comprimento negativo. Então, quando a gente fala de um módulo, ele só sai de lá positivo, por quê? Porque a gente está definindo a ordem de grandeza daquele número. Então, o número menos 5 e o número 5, em ordem de grandeza, é 5. Nem menos 5 nem mais 5. 5. Então, a gente fala que é positivo porque a gente não tem isso de sinal, né? O sinal é só uma questão de perspectiva. Então, por exemplo, se eu saio daqui e vou para Firminópolis, eu andei mais 5 quilômetros. Mas quem está em Firminópolis pode entender que essa pessoa estava voltando, ou seja, menos 5. Então, essa questão de sinal, gente, é mais uma perspectiva. R$5, se eu te passo R$5, para mim é menos R$5, mas para você é mais R$5. Então, a análise aqui em si do módulo significa o seguinte: não importa se ele está indo ou vindo, o que importa é que a ordem de grandeza dele é de 5 quilômetros, R$5, tá? Então, a definição na íntegra de módulo está relacionada a esse aspecto, da ordem de grandeza que aquele valor representa, certo? E o módulo é definido por esse sinalzinho aqui, ó, essas duas barras retas aqui. Então, quando o número aparecer desse jeito, ele só sai daqui positivo, igual o Pedro e a Andressa falaram, mas está relacionado com esse aspecto da ordem de grandeza, tá? A raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado é a hipotenusa, né? Ele está calculando a hipotenusa daquele triângulo formado por um ponto A e um ponto B qualquer, tá? Aí ele vem, prova, ele faz a continha passo a passo de como que ele chegou naquela equação geral. O que eu vou focar aqui com vocês? Eu vou mostrar para vocês o que é a ideia central desse exercício. Se a gente começar aqui, ó, dessa análise inicial do módulo, o módulo de AX0 mais BY0 mais C dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, se vocês pararem de pensar comigo, significa o seguinte: a parte de cima é a reta e a parte de baixo é a ordem de grandeza dessa reta. Como assim? Essa equação de cima é a equação geral da reta e essa equação de baixo são os coeficientes que acompanham o x e o y da reta. Então, se eu pego a ordem de grandeza dessa reta, vamos dizer assim, esse comprimento dela, e eu vou dividir pela ordem de grandeza dada pelos coeficientes, definido por um ponto x0 e y0, é como se eu estivesse eliminando a ordem de grandeza daquela reta em relação àquele ponto. Em outras palavras, significa o seguinte: significa que, para calcular esse módulo aqui, ó, por exemplo, qual que é a raiz quadrada de 81, gente? 9. Por que Nove. que... Oi? 9. Nada, não, falei não. Entendi. Por que que no Bhaskara, lá na equação do Bhaskara, aparece a opção mais ou menos raiz quadrada? Por que vocês acham? Porque a gente não consegue determinar um parâmetro entre uma raiz só, a gente precisa definir duas. Porque todo número que é quadrado é positivo. Tipo, menos 2 vezes menos 2 é mais 4. Então talvez, não estou falando que a raiz quadrada de 81 é menos 9, mas menos 9 vezes menos 9 seria 81 também. É exatamente sobre esse aspecto. Então, quando a gente calcula a raiz quadrada de um número, de cada um daqueles números elevados ao quadrado, a gente também está calculando o módulo, tá, gente? Então, se eu quero calcular um módulo de um vetor, 2 menos 3, por exemplo, eu tenho que encontrar a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então, vai ficar 4 mais 9, vai ficar raiz de 13. Então, quando a gente calcula o módulo de um número, beleza, ele entra lá menos 3 e sai sempre positivo. Então, é menos 3 sai 3, menos 9 sai 9. Mas quando a gente entra na geometria e fala de ponto, reta e qualquer outra questão nesse aspecto, assim, o módulo de um vetor, o módulo de um ponto, enfim, vocês precisam elevar cada um dos números ao quadrado e tirar a raiz quadrada de todos eles, como se vocês estivessem calculando Pitágoras. Vai ficar A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, tudo dentro de uma raiz quadrada. Certo? Então, o módulo de um ponto é como se fosse
a raiz quadrada, né, como se fosse o Pitágoras definida pelo triângulo formado daquele ponto em relação à origem. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho essa ideia. A equação geral, então, da distância fica como se fosse o módulo da reta sobre o módulo dos coeficientes que acompanham essa reta e o ponto. Por exemplo, o ponto é definido por x0 e y0, e os coeficientes a e b são os que acompanham o x e o y. Quando a gente vai calcular a distância entre retas paralelas, fica mais fácil. Por quê? Porque vai ser sempre a mesma, sempre o mesmo valor. Eu não tenho uma equação da reta que sofre uma variação da distância em relação a esse ponto. Não, as retas paralelas possuem sempre a mesma distância. No resumo, então, é importante vocês destacarem isso. A distância entre duas retas paralelas é sempre a mesma e sempre definida pela equação C menos C'. C é o coeficiente de uma reta e C' é o coeficiente da outra reta. Então, eu tenho uma equação geral da reta 1 e a equação geral da reta 2. O AX e o BY das duas serão os mesmos, só vai mudar o C. Certo? Anota isso aí também. Tá até bem claro aí no desenho, tá? Eu não sei como é que... Eu não olhei os últimos resumos de vocês ainda, né? Mas é importante colocar os desenhos, tá? Não sei se estão colocando suas fórmulas, mas alguns desenhos é legal para representar o que é. É obrigatório? Não, não é obrigatório não, tá? É mesmo porque alguns desenhos são muito complexos, mas se possível, coloque sempre os desenhos. Ajuda muito, até no entendimento de vocês. Vamos fazer esse exemplo aqui, e aí eu gostaria que vocês pegassem o material de vocês aí, gente. Eu vou desenvolver a ideia aqui com vocês. Se vocês estiverem com um livro, eu quero que vocês destaquem no livro aí a lápis. Se não tiverem, copia aí, eu coloquei aí ó, o exercício inteiro para vocês, tá? E aí eu quero que alguém leia para mim o enunciado para a gente entender o que é a resolução. Alguém lê, por favor, aí para mim. Professor, Oi. qual livro é esse? Esse é o módulo A44, então é o livro 9. É isso mesmo, gente? É o livro 9, Provavelmente tá? é o 9. É o 9 ou é o É 10. o O 9 9. vai até o... Deixa eu pegar aqui então, Página só um segundo. 158. Deixa eu pegar aqui só. Tranquilo. Quem pode ler? A Ana vai ler, ela falou pra mim. A Ana vai ler? Qual Ana? Ana Letícia ou Ana Clara? Não, Ana Ana Clara. Letícia. Ana Clara. Ana Beatriz também, tem Ana Beatriz também, né? Lê aí, Ana Letícia, É para por ler favor. o exemplo? Esse exemplo aí. É o exemplo, não é? Isso. Espera aí. É a página 158 mesmo? Olha, eu não lembro de cabeça, eu estou aqui no slide. Mas pode ler pelo slide aí, não consegue não? Tá ruim? Não, porque a minha página tá dando outra coisa aqui. Tá diferente desse. Entendi. Mas eu leio do slide. Lê o do slide, por favor. Calcule a altura relativa da base BC do triângulo de vértice A igual a 1,2, B igual a 3,7 e C 6,3. Aí tem a resolução. Certo. Aí Observe o que eu quero que vocês copiem esse enunciado aí, se não quiser, pode colocar até no livro, mas por quê? Eu quero que vocês coloquem algumas observações do que eu falar. Porque a resolução em si é essa aí, está inteira aí. Mas eu quero que vocês anotem as ideias, a gente definir uma espécie de passo a passo para cada exercício, tá? O primeiro passo é sempre desenhar, sempre. Então, se falou de geometria, ele definiu o ponto 1, 2, o ponto 3, 7 e o ponto 63, vocês precisam desenhar isso, né? Representando o ponto A, o ponto B e o ponto C. Quando vocês desenharem, a segunda coisa que vocês vão fazer é marcar a altura. Então, faz isso aí, por favor. Faz a figura. Eu vou até fazer aqui para eu saber mais ou menos quanto tempo que vocês levariam, tá? Então, esse é o exemplo 1. Desenhe essa figura, por favor. De preferência, né, é importante, se possível, tentar desenhar sem ficar olhando muito para o slide, né? Só marcando o que já está no enunciado, tá? Então, ele tem um ponto A, 1, 2. Ele tem um ponto B, 3, 7.
e ele tem o ponto C, 63. Traço o plano cartesiano. Vou no ponto 1, 2. Aí eu vou no ponto, esse é o ponto A, 1, 2. Aí eu vou no ponto 3, 7. Marco um ponto B. Depois eu vou no ponto 63. Marco um ponto C. Então eu ligo esses pontos. Vou pegar uma caneta diferente aqui. Desenhei aqui, gente. Conseguiu terminar aí o desenho? Sim ou não? Não, não, tô fazendo a figura ainda. Tá bom. Já fiz o desenho. Beleza. O que ele pediu? Ele pediu a altura relativa à base BC. Então, ele quer que você pegue lá do ponto A e ligue até a reta BC a menor distância possível entre entre essas duas características, a reta BC e o ponto A. Então, a altura de um triângulo sempre vai formar um ângulo reto em relação à sua base, tá? Se quiser anotar essa ideia aí. Então, ele vai ali e marca um ângulo reto. Então, O que é para anotar? a altura de um triângulo sempre forma um ângulo reto com a base de referência. Anota isso aí. Precisa traçar uma linha ali de referência, que é a base, e puxar um ângulo de 90 graus até o vértice oposto. Isso é a altura de um triângulo, tá? Mas a gente já tinha. Isso não é novidade para vocês, não. Estou reforçando mesmo. Então, agora, o problema passou a ser a distância entre o ponto A e a reta BC. A altura, agora, para calcular essa altura, nada mais é do que o cálculo da distância entre as retas. Da distância entre a reta BC e o ponto A. Certo? Vamos definir um passo a passo? Primeiro passo. Desenhar, representar os pontos. Vou colocar aqui um passo a passo. Aqui. Passo a passo. Primeiro passo. Primeiro, representar os pontos. Segundo passo, entender o enunciado, ou seja, fazer a seguinte pergunta, né? O que ele quer? Né? Então, vocês podem colocar entender / responder o enunciado. Então, o que ele quer? Ele quer a altura. Então, ele quer a altura. Você vai lá e marca a altura no seu gráfico, no seu desenho. Coloca um ponto de interrogação, enfim, né? Destaca isso. Terceiro passo. Ele deu a equação da reta, gente. Eu preciso encontrar a distância entre um ponto e uma reta. Então, eu preciso das informações do ponto e da reta. As informações do ponto eu tenho. Qual é o ponto que eu quero? Qual é o ponto que eu quero?
O H? Ponto A. H é a altura entre a distância entre esse Altura. ponto e a reta. Então, eu preciso das informações do ponto A. Eu tenho as coordenadas do ponto A? Tem 2 e 1. Beleza, 1 e 2. então eu preciso calcular a distância entre ponto e reta, eu preciso das informações do ponto e da reta. Do ponto eu já tenho, então deixo ele de lado e foco na reta agora. Para encontrar a equação da reta, a primeira informação que eu preciso saber é que reta que é essa? Qual que é a reta que eu quero encontrar a equação dela? A reta BC. A reta BC, né? Que a gente poderia chamar de uma semi-reta BC, né? Ou segmento de reta BC. Enfim, a gente precisa definir uma equação que relaciona o ponto B com o ponto C. Para encontrar a equação da reta BC ou do segmento de reta BC, eu venho e jogo na matriz. E na matriz eu jogo as coordenadas desses pontos. Primeira linha, coordenada do ponto B, seguida do número 1. Segunda linha, coordenada do ponto C, seguida do número 1. E a última linha, XY1. A gente viu isso na sala oficial de vocês. A gente já tinha feito essa resolução de como encontrar a equação da reta a partir dessa matriz. Então, o terceiro passo é encontrar a equação da reta. Então, eu vou e encontro a equação da reta, né? Para encontrar a equação dessa reta aí, eu tenho que jogar na matriz. Jogo na matriz. Aí eu venho 3, 7, 1, 63, 1, x, y, 1. Calculo o determinante disso. Qual que é o determinante? Né? Isso tudo tem que ser igual a zero, o determinante. E aí eu encontro o determinante. Como que eu calculo o determinante de uma matriz 3 por 3? Repete as duas linhas e aí multiplica. Vou espelhar ali, né, as duas primeiras colunas para a direita. E aí eu vou encontrar, então, os seguintes valores. 3 vezes 3 Professor. vezes 1, que fica 9. Professor, Oi. o senhor está com um vídeo ligado aí para mostrar o cálculo? Para mostrar o cálculo? É. Não, tá aparecendo aí na tela, o PowerPoint. Então, mas você está fazendo as contas e... Eu estou fazendo aqui no papel para vocês fazerem comigo, mas tá aqui, ó, olha lá o mouse, ó. 3 vezes 3 vezes 1 dá o 9, tá vendo? Pedro, Oi. viu aí? Daqui a pouquinho o vídeo vai cortar, aí eu entro, Pedro, também para você acompanhar, mas eu pensei que você estivesse acompanhando pelo slide, tá? Porque como eu estou compartilhando a tela... Eu tô entendendo. Você está fazendo uma matriz aqui, eu pensei que você estava fazendo outra coisa, só que... Ah, tá. Não, mas tem nada não, tranquilo. É porque já tá aí, mas eu tô fazendo aqui também. Vou mandar a foto para vocês do que eu tô fazendo. Mas é porque assim, ó, quando eu tô compartilhando a tela, se o vídeo cair, gente, eu mando outro link, tá? Falta só um minutinho aí pro vídeo acabar. Tá bom. Faltam 1 minuto e 40 segundos, tá aparecendo aqui também. É porque assim, Pedro, se enquanto eu estiver compartilhando a tela, eu colocar o vídeo da resolução, o meu vídeo da resolução vai ficar pequeno e aí vai entrar em conflito com o slide, sabe? Então, qual que é a minha ideia? Aí vocês me falam se vocês preferem assim ou não, né? A minha ideia é colocar os cálculos no slide para vocês acompanharem. E aí eu estou fazendo as continhas aqui, definindo passo a passo, com as informações complementares, para dar tempo de vocês irem fazendo junto comigo, sabe? Uhum. Agora, a ideia só vai funcionar se vocês estiverem realmente fazendo junto comigo aí no caderno de vocês, né? Senão, depois vai ficar como se você estivesse só copiando o que está lá. E para copiar o que está no livro não faz muito sentido, né? A minha ideia é vocês complementarem as informações com o entendimento de vocês e tudo mais. Mas, tanto esse slide quanto a folha, eu vou passar para vocês. Eu estou organizando a folha aqui, passo a passo, né? Mas a minha ideia é vocês já irem fazendo isso aí no caderno de vocês, tá? Porque senão vocês vão ficar só copiando o que está no livro e o que está na minha folha. Aí não gera dúvidas, né? Assim, não gera uma troca, tá? O vídeo vai cair, mas ó,
É só resolver o determinante dessa matriz aí. 3 vezes 3 vezes 1 que dá 9. 7. Aí eu pego, quando eu espelhar, né? Vai ficar aí 7 vezes 1 vezes x, que está aqui. Vai ficar 1 vezes 6 vezes y, que está aqui. Depois eu faço o processo inverso, de baixo para cima. X vezes 3 vezes 1 dá